Oi, meus amores, tudo bom? Aqui é a professora Gabi e hoje a gente vai começar a nossa aula sobre botânica, né? A gente então vai ver nessa aula o reino plant, o reino plantae, né? Escreve plantae, tem gente que fala plantae, mas é o reino das plantas. Para começar, quais são as características desse reino plant? Todas as células são eucariontes. Isso quer dizer que as minhas células vegetais têm um núcleo aqui, então o material genético está envolto pela membrana nuclear. Vou falar mais algumas características aqui para vocês darem um remember na aula de célula. Nas células das plantas, nas células vegetais, a gente tem aqui a mais essa parede celular, além da membrana celular, uma característica das células vegetais. Mais uma característica das células vegetais é a presença do cloroplasto, aqui que tem a clorofila, que permite a síntese de matéria orgânica, ou seja, a realização da fotossíntese. Além disso, o reino plant é de seres vivos multicelulares ou pluricelulares. Isso quer dizer que tem mais de uma célula. Eles são autótrofos ou autotróficos, isso quer dizer que eles têm a capacidade de sintetizar o seu alimento, a matéria orgânica, né? Que às vezes está escrito, em vez de matéria orgânica, glicose. Glicose é um exemplo de matéria orgânica, tudo bem? Eles são autotróficos ou autótrofos porque eles têm a capacidade de realizar a fotossíntese. Como que as plantas fazem a fotossíntese? Vai ter a absorção de água e sais minerais pelas raízes, a absorção do gás carbônico CO2, com a energia solar, vai fazer a fotossíntese aqui, ó, no cloroplasto, na organela que está dentro dessa célula. Essa fotossíntese vai liberar oxigênio e sintetizar a matéria orgânica, que normalmente está representada pela molécula de glicose, C6H12O6. Mores, uma observaçãozinha aqui é que a maioria das plantas são fotossintetizantes. Mas dá aquela lembrada lá que em biologia tem exceção para tudo. Temos uma exceção. Por exemplo, o cipó-chumbo é uma planta que é parasita. Então, ela vai conseguir o seu alimento, a sua matéria orgânica, parasitando outra planta. Ela vai retirar a matéria orgânica de outra planta através do parasitismo. E o cipó-chumbo não faz fotossíntese. É um exemplo de uma planta que não realiza fotossíntese. Mas, para generalizar, para ensino médio e tudo mais, todas as plantas fazem fotossíntese. Tá? É só uma observaçãozinha. O reino plant, ou reino vegetal, né? Nós temos a divisão deles em plantas avasculares e plantas vasculares. As briófitas são um exemplo de plantas avasculares. As pteridófitas, gimnospermas e angiospermas são exemplos de plantas vasculares. Briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma são grupos de plantas, que a gente vai ver mais detalhes sobre eles já já. O que são esses avasculares e vasculares? Quer dizer que essas plantas têm vasos condutores de seiva dentro delas. Olha aqui, eu tenho um corte do meu tronco de uma árvore, que é uma árvore vascularizada. Essa minha árvore vascularizada, ela tem dois tecidos vegetais aqui de condução de seivas muito importantes que a gente tem que saber as funções dele. O condutor de seiva xilema, que está aqui interno, e o condutor de seiva floema, que está aqui mais externo. Quais são as diferenças do xilema e do floema? Primeiro, o xilema está mais interno, o floema está mais externo. E outra coisa, o xilema transporta seiva bruta. O que é isso? Água e sais minerais que estão no solo. Então, o xilema, a seiva que está sendo transportada no xilema, é uma seiva que vai subir pela árvore. Tudo bem? Já o floema, ele é um vaso condutor que ele vai conduzir seiva elaborada. Essa seiva elaborada é a matéria orgânica produzida pela fotossíntese dessas plantas. O floema vai distribuir essa matéria orgânica por todos os tecidos dessa minha planta, tudo bem? Então, xilema sobe com seiva bruta, floema desce com seiva elaborada. Xilema está mais interno, floema está mais externo. E esses vasos condutores a gente tem só em plantas vasculares. Então, vamos falar dos grupos das plantas, né? As briófitas. Exemplo de briófitas, nós temos os musgos, que é o exemplo mais comum, as hepáticas e as antóceros. Normalmente a gente fala dos musgos, né? Qual que é a característica das briófitas? Principalmente elas são de pequeno porte. Por que elas são de pequeno porte? Porque elas não têm vasos condutores de seiva, elas não têm xilema, floema. Então, para transportar qualquer coisa nessa planta, ela vai ser um transporte por difusão. O que é isso? Difusão é que, por exemplo, vai transportar água por difusão. A água, então, vai passar de célula a célula, célula a célula por difusão. É um processo mais lento. Imagina se os musgos fossem muito grandes para transportar essa água por uma planta bem grande. Seria muito mais difícil. Então, por eles não terem esses vasos condutores, eles têm que fazer o transporte por difusão e isso acaba controlando um pouquinho o tamanho dessas plantas, tá? Aqui tem um exemplo
de briófitas, tudo bem? Aqui é o exemplo dos musgos. E aqui é uma imagem desses musgos. Mais uma característica das briófitas é que elas não possuem folhas nem caule. O que elas têm, então? Elas têm, entre aspas aqui, folhas bem pequenininhas. São tão pequenininhas que elas não podem nem ser chamadas de folhas. Elas são chamadas de filídeos. Olha aqui, os filídeos, tudo bem? Elas também não têm caule e nem raiz, tá? A gente chama a raiz dela de rizóides aqui por ser bem fininha. E o meu musgo, ele é dividido em duas partes. A parte do gametófito, que é a parte da planta, e a parte do esporófito, que é a parte que vai ter a produção e liberação dos esporos para a reprodução dessa planta. Mas de reprodução de planta a gente vai ver numa próxima aula. E a última característica de briófitas que eu queria falar para vocês é que elas precisam ficar em um ambiente úmido. Elas precisam desse ambiente úmido porque a reprodução delas depende da água. Os gametas masculinos da minha briófita, eles nadam até chegar ao gameta feminino da minha briófita. E aí, por causa disso, por causa dessa necessidade de nadar até o outro gameta, que eu preciso de um ambiente úmido. Nosso segundo grupo de plantas aqui são as pteridófitas. As pteridófitas nós temos como exemplo as samambaias, as avencas e as cavalinhas. Mais comumente a gente fala das samambaias, tudo bem? Essas plantas são as primeiras a terem vasos condutores de seiva. E a partir daqui todas elas têm. Essas plantas não têm flores, não têm sementes e não têm frutos. E elas ainda dependem do ambiente úmido, de novo, por causa da sua reprodução, que depende da água. Ela ainda precisa dos gametas nadarem até encontrar o gameta feminino. Aqui um exemplo, né, de uma pteridófita, e aqui a gente consegue identificar as partes dessa planta pteridófita. Nós temos as folhas, nós temos o rizoma, que ele é como se fosse o caule dessa planta. Nós temos esse báculo aqui, que são essas folhas enroladinhas aqui, são as folhas jovens. Antes delas ficarem folhas adultas, elas ficam enroladinhas nesse formato aqui. Nós temos as raízes e quando a planta está na fase reprodutiva dela, você consegue ver essas bolinhas pretas em um lado das folhas, que são os soros. Esses soros aqui, eles vão conter o esporângio, que vai ter os esporos na fase reprodutiva dessa planta. Tudo bem? O terceiro grupo de plantas que eu queria falar para vocês são as gimnospermas. As gimnospermas nós temos como exemplo as araucárias e os pinheiros. É o grupo dos pinheiros. Essas plantas têm vasos condutores de seiva, como eu disse anteriormente, todas a partir das pteridófitas têm vasos condutores de seiva. As gimnospermas, a característica nova que aparece nelas é as sementes. Essas sementes, elas são consideradas sementes nuas. Por que sementes nuas? Sementes nuas porque elas não possuem um fruto envolvendo essas sementes. Por isso que elas são chamadas de plantas com sementes nuas. Nessas plantas também surge o grão de pólen. O grão de pólen permite que essas plantas não precisem mais ficar num ambiente tão úmido como anteriormente, porque é dentro do grão de pólen que eu vou ter os gametas dessa planta. E aí, esses gametas não precisam mais nadar para encontrar o gameta feminino, tudo bem? E essas plantas aqui, elas começam a ter um processo de polinização. A polinização dessas plantas normalmente não é realizada por animais, porque elas não têm frutos, não têm flores para atrair esses animais, então dificilmente a polinização delas vai ser feita por algum animal. A polinização dessas plantas normalmente é feita pelo vento. E o último grupo das plantas, as angiospermas. Angiospermas, pense em uma planta que tem fruto e flores. É uma angiosperma. Limoeiro, mangueira, macieira, assim por diante. Acerola, pé de acerola e tal. Bom, eles são um grupo muito biodiverso. Tem uma grande quantidade de plantas que são angiospermas. E, novamente, essas plantas têm vasos condutores de seiva. Essas plantas, elas são plantas bem complexas. Elas possuem sementes, flores e frutos. As flores são a estrutura reprodutiva dessa planta. Os frutos, elas são o resultado do desenvolvimento do ovário da flor fecundado. Depois que a flor é fecundada, depois que tem aqui, por exemplo, a polinização, que vai levar os gametas masculinos para o gameta feminino dessa flor, às vezes a flor tem o sexo masculino e feminino separado, às vezes ela tem o sexo masculino e feminino junto. A gente vai ver essas partes das flores numa próxima aula. Essas flores, depois que elas são fecundadas, o ovário delas que vai dar origem ao meu fruto. E as flores e os frutos, elas têm características que atraem polinizadores. Essas características são odor, elas têm a coloração diferente para atrair esses seres vivos que vão facilitar esse processo de polinização. E, inclusive, para facilitar a disseminação das sementes, quando eu tenho os frutos, né? Dentro dos frutos nós podemos ter sementes, e se algum animal consumir esse fruto, ele vai acabar levando as sementes
para uma área mais afastada. E eu vou ter a grande dispersão dessas árvores. Aqui tem o esqueminha, né, da minha planta angiosperma, com as folhas, frutos, flor, caule e raiz. E aqui eu peguei essa postagem que eu achei bem interessante para a gente falar da diferença das plantas briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Olha lá, aqui eu tenho uma árvore filogenética. Essa árvore filogenética está mostrando que a diferença das briófitas para as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas é que as briófitas não têm folhas, nem caule, nem vasos condutores de seiva. A diferença da pteridófita para a gimnosperma e para a angiosperma é que as pteridófitas não têm sementes, já as gimnospermas e as angiospermas têm sementes. E a diferença da gimnosperma para a angiosperma é que as gimnospermas não têm flores e nem frutos, porque as flores e os frutos surgem a partir das angiospermas. As angiospermas podem ser divididas em monocotiledôneas e dicotiledôneas também. Mas eu gostaria que vocês entendessem o que essa representaçãozinha aqui quer dizer. Olha aqui, a partir desse ponto, todas as plantas que estão a partir desse ramo aqui têm essa característica. As que estão antes não têm essa característica. A partir desse ponto aqui também, todos os seres que estiverem a partir daqui têm essas características. Os que estão antes daqui não têm essa característica. Tudo bem? Vocês têm que entender a interpretação dessas árvores filogenéticas aqui. E a gente tem as representações das árvores filogenéticas de animais também, que a gente já falou antes. Oi, meus amores, vamos fazer aqui uma aula extra, né? Vai ser um tour pelo jardim da minha mãe, não sei nem se dá pra chamar de jardim, mas é tipo plantas em vasos. Classifique da forma que você achar mais adequado. E aí eu consegui achar um exemplo de briófita, pteridófita e angiosperma. Gimnosperma eu vou ficar devendo que eu não tenho nenhum pinheiro aqui em casa, tá bom? Tenho só árvore de Natal, mas acho que não vai ser tão interessante eu mostrar pra vocês. Aqui, amores, eu tenho o meu exemplo da pteridófita. Olha aqui uma samambaia, tudo bem? Olha as folhas dela. Essa aqui é uma folha adulta com os soros, ou soros. São esses pontinhos pretos aqui da folha. Não sei se vocês conseguem ver esses pontinhos que na verdade eles são marronzinhos. E aqui também eu tenho outra pteridófita e vocês conseguem ver as folhas jovens aqui. Olha que bonitinha essa folha jovem enroladinha. Deixa eu ver se ela foca. Olha que gracinha. Tô me sentindo uma blogueira focando, mas né, tô focando a folhinha bonitinha aqui que se chama báculo. E aqui também, nessa daqui, eu tenho o rizoma, que é o caule, tudo bem? Exemplo de angiosperma que eu tenho pra vocês é a orquídea. Como é que eu sei que a orquídea é angiosperma? Olhou lá, tem flor. É angiosperma. E aqui eu tenho o exemplo das briófitas, olha aqui, são os musgos. Eu vou pôr a ponta do meu lápis pra vocês verem o tamanho delas, como elas são pequenininhas, tá? Só pra dar uma demonstração pra vocês desses diferentes grupos das plantas. As plantas angiospermas, elas podem ser divididas em monocotiledôneas ou dicotiledôneas. Quando a gente tem uma planta monocotiledônea, ela tem apenas um cotilédone. Esse cotilédone aqui, por exemplo, se você for plantar uma plantinha, você vai ver que a primeira semente dela ela vai se abrir ou em dois ou em uma só. Se ela tiver só uma planta monocotiledônea tem um cotiledôneo só. As plantas monocotiledôneas têm normalmente folhas com nervuras paralelas, são paralelinérvias. Você consegue ver na folha as nervuras todas uma paralelinha à outra. As flores são normalmente trímeras, né? Então eu tenho as flores distribuídas em 3 pétalas cada. E nós temos as raízes fasciculadas. Olha aqui, parece uma cabeleira aqui nessa raiz. Ela não tem uma única raiz mais grossa aqui. Já as dicotiledôneas, as características principais são que a semente tem 2 cotilédones. Essa semente com 2 cotilédones, vocês vão lembrar aqui ó, do primário de vocês ou do jardim de infância. Quando vocês plantaram um feijão em um algodão. Vocês lembram disso? Quando você planta um feijão em um algodão, você vai ver que a semente ela vai se abrir em 2. Quando essa semente se abre em 2, você tem uma semente com 2 cotilédones. Dicotiledôneas tem essa característica. As folhas não têm nervuras paralelinérvias. Essas nervuras vão ter uma nervura central e as outras nervuras menores vão ramificar essa folha. Então eu tenho as nervuras reticulinérvias. E as flores são pentâmeras ou tetrâmeras. Isso quer dizer que as flores aqui têm pétalas em 5 ou em 4. E a minha raiz, para finalizar, ela vai ter uma raiz
central aqui mais grossa e raízes menores saindo dessa minha raiz central. Então, a minha raiz é axial ou pivotante. Essas são as características principais das dicotiledôneas e monocotiledôneas, e aqui eu tenho exemplos de monocotiledôneas e de cá eu tenho exemplos de dicotiledôneas. Amores, era isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês estejam bem, se cuidem e até a próxima aula.